Mas é isso aí, irmãos. Adão e Eva pecou, foram lançados fora do paraíso por causa que era manipulado pelo inimigo. Depois que estavam no mundo, a semente do bem e do mal entrou em batalha. Caim matou Abel. E Deus amaldiçoou Caim por causa que se tornou homicida. E Caim foi para o mundo, continuou a geração de Adão. Deus levantou Sete, Enos para louvá-los, e Enoque, a qual andou com Deus. Mas da geração de Sete, Deus fez um povo para que viesse representar Deus. Porém, o povo que era para representar Deus, como sempre, acabou se deixando levar pelo povo do mundo, que era representado pelos descendentes de Caim. A violência foi tanto, o levante foi tanto, que Deus, diz a palavra do Senhor, que a corrupção era geral. Geral, então o povo de Deus se juntou com o povo do mundo e começou aquelas coisas como hoje em dia. É igual hoje, não tem diferença. Então Deus veio e resolveu destruir a terra por causa da violência que havia na terra, por causa da falta de amor, falta de compreensão, da desumanidade. A Bíblia diz que a corrupção era geral, mas Deus achou graça em Noé, embora não era perfeito, mas Deus achou graça em Noé. E pediu que Noé fizesse uma arca, colocasse a sua família dentro, e assim aconteceu o dilúvio, e assim toda aquela descendência, tanto de Caim, quanto do povo de Deus que representava, foram tudo decepadas. A única que escapou foram os descendentes de Noé. Seus filhos, suas noras. E depois que chegou na terra, Noé plantou uma vinha, bebedou na vinha, aí vem Cão, foi lá e acusou o pai dele. O pai dele ficou, logicamente, triste. Com isso, os filhos dele vieram e cobriram Noé. Não quiseram ver a nudez de Noé. Quando ele estava bem, Noé amaldiçoou Cão, porque era um acusador, que tinha um espírito de Caim nele. Então expulsou e abençoou Sem e Jéfero. E o que aconteceu? Daquela geração de Sem e Jéfero veio uma nova geração. E da geração de Cão, que foi para outros lados, veio o povo do mundo, né? E ali surgiram várias gerações, a qual seguiam pelo povo do mundo, sem ensinamento nenhum da palavra. Nisso Deus achou graça em Abraão, chamou Abraão para que largasse a parentela para seguir com Deus. E ele peregrinou por todas as terras, a qual Deus prometeu a ele, a terra de Canaã, a qual estavam os fariseus, saduceus, estava lá o filisteu, estava lá todo aquele povo que representava o esquecimento das coisas de Deus. Porém, de Abraão também surgiu Isaac, depois veio Jacó, e Jacó Deus colocou o nome de Israel, a qual o povo de Israel ficou 430 anos escravo. No Egito nasceu Moisés, Deus chamou Moisés para que viesse libertar o povo dele, levar a terra prometida, a qual era Canaã. E quando ele levou essa terra prometida a Canaã, chegando lá, tinha um povo que era para ser retirado, né? As pessoas falavam assim, mas aquela terra já tinha um povo, aquela terra já tinha alguém como Deus. Só que ali era descendente de Cão. Cão havia sido amaldiçoado, Cão não tinha mais direito a nada. Aí que o povo não para pensar, para meditar na palavra de Deus. Então, aquela terra pertencia e foi dada a Abraão e a sua descendência. Porque aquele povo até então ainda não representava o mal, representava o maligno, só fazia as coisas que não eram do agrado de Deus. Então Deus colocou Israel para tomar posse daquela terra.
Ali representava a descendência de Jefferson, os irmãos de Cão e a descendência de Cão. Ali representava o bem contra o mal e irmão contra irmão. Nunca mudou a palavra de Deus, nunca vai mudar. É isso que as pessoas não entendem. E o povo de Israel entrou, guerreou, tomou, fez isso, fez aquilo, ganhou, perdeu, pecou, errou, acertou e tudo foi se fazendo de forma que Deus foi permitindo. O povo de Israel tomou a parte da terra. A Bíblia diz que eles não expulsaram todos os moradores e acabou se misturando com o povo da terra, o que Deus havia dito que não era para fazer, e acabou seguindo os costumes, a idolatria, e aí serviu os deuses daquele povo também. Normal. O que a gente vê hoje não tem como, né? Desde a fundação do mundo foi assim, a palavra de Deus nunca mudou, nada mudou, não adianta, só muda a geração, muda o povo, mas a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo e a história é a mesma. E aí Deus foi lá e entregou Israel na mão dos inimigos, eles buscavam Israel, buscavam Deus, Deus ia lá, libertava, Deus ia lá, aquelas coisas, tudo, e o povo de Israel já estava todo misturado, todo embaçado, até que Deus trouxe Nabucodonosor e levou todo o povo cativo. Levou o povo cativo. E o povo se tornou totalmente fora da doutrina de Cristo. Poucos perseveraram, né? Como Daniel, Ezequiel, teve vários outros que foram fiéis na palavra de Deus, como Jeremias, mas a maioria da população estava já na contaminação, até os reis de Israel, né, já estavam contaminados, como Acabe e outros. Um ou outro que ficava sendo fiel a Deus, como Ezequias. E o povo foi continuando ali. E se instalou o povo de Deus novamente, né, em Jerusalém. O povo foi abençoado por Deus para que viesse reconstruir lá a cidade, né, Verdade, depois veio vários outros. Esse que foi tocado por Deus para que Deus levasse uma parte do povo para restaurar o muro, restaurar Jerusalém. E aquele povo foi se exprimando, foi se chegando, mas estando tudo falho. E Deus havia falado através da palavra de Deus em Moisés, que viria um maior que Moisés, que representaria, né, o povo de Deus, que seria o Messias, que eles haveriam de obedecer, que seria maior do que ele, já deixou bem claro. Israel foi se contaminando, foi se misturando por Deus, porém continuava pregoando, continuava julgando o povo, continuava predejando, continuava dando a sentença conforme a lei de Moisés ali. Já estava junto com o mundo como sempre, seguindo as doutrinas do mundo, e acontece que quando isso acontecia, 430 anos, Deus sem falar com aquele povo foi nascendo geração para geração, geração para geração, e poucos estavam seguindo realmente a palavra de Deus. Aí o que aconteceu? Chegou o momento de se cumprir a palavra de Deus. O Messias nasceu. O Messias era o Filho de Deus. E o Messias era 100% homem, 100% Deus. Teria que vir conforme a palavra de Deus, representando e tomando posse do trono de Davi. Quando o povo viram e ouviram falar de Cristo, acharam que Cristo ia vir, detonando todo mundo, decepando, destruindo, mas Cristo veio pregoando a salvação, a libertação, a cura e repreendendo Israel, porque estavam fora da palavra de Deus, embora estavam sentados na cadeira de Moisés. E isso fez com que eles se indignassem e quiseram se levantar contra Cristo e não quiseram aceitar Cristo como verdadeiro Filho de Deus, não quiseram seguir a doutrina que havia vindo através dele, mandada por Deus para que o povo todo viesse se converter, para que o mundo todo pudesse ser salvo. Ele trouxe uma doutrina enviada pelo Pai para salvar o mundo inteiro, mas Israel não quis aceitar. E isso representou o povo de Deus contra o povo do mundo. Agora, Cristo representa o povo do mundo e Israel. Cristo representa a salvação do povo do mundo e Israel representa a seguição. Agora estava representando o mal e Deus representando o bem. Era irmão contra irmão. Cristo foi um filho de Deus, porém descendente de Davi, e Israel não quis aceitar e quiseram e mataram Jesus Cristo para que não viesse